Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Código de Trânsito Brasileiro, Disposições Penais. Capítulo 19 dos Crimes de Trânsito. Artigo 291. Seção 1, Disposições Gerais. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, no que couber. Parágrafo 1º. Aplique-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, 26 de setembro de 95, exceto se o agente estiver: inciso 1, sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência. Inciso 2, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição, demonstração de perícia e manobra de veículo automotor, não autorizado pela autoridade competente. Inciso 3, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação da infração penal. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. O juiz fixará a pena segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente, às circunstâncias e às consequências do crime. Artigo 292. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Artigo 293. A penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor de duração de 2 meses a 5 anos. Parágrafo 1º. Transitado em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 48 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Parágrafo 2º. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido ao estabelecimento prisional. Artigo 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, haver necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, com medida cautelar, de ofício ou requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão, medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso de sítio distrito sem efeito suspensivo. Artigo 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e ao órgão de trânsito do estado em que o indiciado ou o réu for domiciliado ou residente. Artigo 296. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis.
Artigo 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Parágrafo 1º. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Parágrafo 2º. Aplica-se a multa reparatória disposto nos artigos 50 a 52 do Código Penal. Parágrafo 3º. A indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor cometido a infração. Inciso 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Inciso 2. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Inciso 3. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Inciso 4. Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente do veículo. Inciso 5. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Inciso 6. Utilizando o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Inciso 7. Sobre a faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Artigos 299 e 300 vetados. Artigo 301. Ao condutor do veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Seção 2 dos crimes em espécie. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena aumentará de 1/3 à metade se o agente: Inciso 1. Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Inciso 2. Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. Inciso 3. Deixar de prestar socorro, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Inciso 4. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. Inciso 5. Revogado, bem como o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Se o agente conduz o veículo automotor sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Penas: reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Artigo 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros ou se trate de vítima com morte instantânea ou ferimentos leves.
Artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Vide ADC 35. Artigo 306. Conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa determina independência. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por: inciso 1, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou, inciso 2, sinais que indiquem, da forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração na capacidade psicomotora. Parágrafo 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Parágrafo 3º. O CONTRAN disporá sobre equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do que notificado neste artigo. Parágrafo 4º. Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, para se determinar o previsto no caput. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrendo o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida ou disputa de competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo. Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental ou embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. (310A) vetado. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, onde haja grande movimentação com de pessoas, gerando perigo de dano. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo
Artigo 312. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência respectiva procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo os quais se refere. Artigo 312-A. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste Código, as situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas em uma das seguintes atividades. Inciso 1. Trabalho nos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. Inciso 2. Trabalho em unidade de pronto-socorro de hospitais de rede pública que recebem vítimas em acidentes de trânsito ou politraumatizados. Inciso 3. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas de recuperação de acidentados de trânsito. Inciso 4. Ou atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Artigo 312-B. Aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código, não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Código Penal.